Na paz do Senhor, irmãos, novamente queremos saudar a todos com a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a igreja seja abençoada, seja renovada nesta manhã. Todos recebam a palavra de Deus com alegria em seus corações e que ela possa, nesse dia, abençoar a nossa vida com toda a sorte de bênçãos. Nossa família, os nossos filhos, que o Senhor esteja conosco e nos fortaleça para vencermos esse período tão difícil que temos passado. Nós vamos orar a Deus. Senhor, em nome de Jesus, colocamos mais uma vez a nossa vida diante de Ti. Estende a Tua mão sobre a nossa vida, ajuda-nos, tem misericórdia de nós, dá-nos compreensão da Tua palavra, das Tuas coisas, que a Tua palavra venha sobre a Tua igreja, sobre a nossa vida, como refrigério, como renovação, libertação, uma fonte de vida e de vitória. Permaneça conosco, Senhor, nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Hoje, irmãos, nós gostaríamos de dar continuidade ao estudo que iniciamos na semana passada. Semana passada, nós falamos sobre as bases bíblicas do juízo divino e hoje nós gostaríamos de falar sobre o juízo divino e a igreja de Cristo. O juízo divino e a igreja de Cristo. E o texto que nós selecionamos para estudarmos nesse domingo está em Efésios, capítulo 3, versos 8 a 11. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. E o primeiro tópico que nós gostaríamos de estudar está lá em Romanos capítulo 8, versos 18 a 24. A criação de Deus e sua redenção do cativeiro da corrupção causada pelo pecado. A criação de Deus e sua redenção do cativeiro da corrupção causada pelo pecado. Romanos capítulo 8, versos 18 a 24. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Romanos capítulo 8, versos 18 a 24. Paulo afirma à igreja de Roma que toda a criação de Deus sofre as consequências do pecado do homem num cenário angustiante, aguardando esperançosa a redenção do cativeiro da corrupção. O pecado, com todos os seus efeitos maléficos e absolutamente destruidores e devastadores, submeteu a criação de Deus a um ambiente de vaidade, isto é, de frustração e de morte. Em outras palavras, a criação de Deus é uma vítima do pecado do homem, de modo que, sujeita a um cativeiro de corrupção, aguarda a liberdade da glória dos filhos de Deus, que é o verso 21. Paulo faz a relação entre um cenário angustiante com a esperança futura, o qual chama de revelação dos filhos de Deus, a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. A degradação da natureza é um exemplo de nossa geração pela atividade pecaminosa do homem, provocando impactos ambientais negativos que afetam a qualidade da vida na Terra. Exemplos muito citados hoje são os desmatamentos, o aquecimento global e as alterações climáticas, a destruição da camada de ozônio, a contaminação de nascentes e o esgotamento de mananciais e de recursos hídricos.
Todos esses exemplos demonstram a angústia da criação de Deus pelo pecado. E nesse primeiro tópico, a criação de Deus e sua redenção do cativeiro da corrupção causada pelo pecado, nós entendemos pela palavra de Deus que o pecado, na verdade, ele afetou toda a criação, não somente o homem, mas toda a criação. O pecado atingiu em sua esfera de atuação a todos. O homem pecou, afastou-se de Deus e nas suas atividades, na sua certa autonomia, na sua liberdade de ação, ele acabou também atingindo a criação. E como Paulo diz aqui à igreja de Roma, essa criação aguarda de forma angustiante a libertação desse cativeiro, a libertação desse cativeiro de corrupção. Por isso ele usa essa expressão, cativeiro de corrupção, liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque o pecado é algo que não somente afronta a Deus, a santidade de Deus, mas contamina toda a criação, destrói toda a criação. O pecado tem um efeito degradante, um efeito mortal. O homem, infelizmente, quando se distanciou do Senhor, quando desobedeceu, decidiu tomar os seus caminhos, ele acabou também atingindo a criação, que é um testemunho das mãos e da obra de Deus. A criação é um testemunho da santidade de Deus. A criação é um testemunho do poder de Deus. A criação é um testemunho do amor de Deus pelo homem. Deus colocou o homem num ambiente de paz, num ambiente em que ele poderia prosperar, num ambiente em que ele poderia manter-se, num ambiente em que ele teria paz, teria alegria. Mas, infelizmente, o pecado, em tudo que toca, causa um efeito terrível, um efeito devastador, um efeito mortal. E é isso que Paulo também está falando em relação à criação. O homem, hoje, é afetado pelo pecado, e não apenas ele, mas toda a criação de Deus. Por isso ela geme, suporta angústias, para que, num determinado tempo, todo esse cativeiro seja revertido e ela possa participar da liberdade daqueles que são do Senhor. É a realidade que nós temos em Romanos capítulo 8, versos 18 a 24. Segundo a doutrina bíblica, o homem é um mordomo, um administrador, ou um síndico, pois lhe foi dado o domínio das coisas que Deus criou para proporcionar-lhe uma vida saudável e equilibrada. Ao homem foi atribuída a responsabilidade pela administração das coisas criadas, o que segundo Deus era bom. Então veja, por exemplo, em Gênesis capítulo 1, versos 26 a 28. Gênesis capítulo 1, versos 26 a 28. Diz assim a Bíblia: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Então o que nós vemos? O homem é um mordomo, o homem é um administrador de parte da criação. E o que acontece? Ele tem sobre si a responsabilidade, e tem sobre si uma responsabilidade delegada pelo próprio Deus, de administrar essa criação de uma maneira saudável, de uma maneira bendita, dentro de um ambiente de obediência, um ambiente de alegria, um ambiente de paz, um ambiente de equilíbrio. No Salmo capítulo 8, versos 3 a 9, nós temos essa mesma afirmativa. Salmo capítulo 8, versos 3 a 9, um salmo de Davi. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste:
ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorre sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. E o Salmo capítulo 115, verso 16, também diz a palavra de Deus. Senhor, Salmo 115, verso 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Então, o que nós vemos? Que o homem é um administrador das coisas criadas. Deus, quando criou o homem, delegou a ele a responsabilidade para ser um síndico dessa criação, de parte dessa criação. E uma vez que o homem peca, ele atinge também a criação torna-se uma vítima do pecado do homem, uma vítima da desobediência, vítima desse mal que tanto destrói, desse mal que tanto faz mal. A narrativa, e um outro detalhe importante, é que a narrativa de Gênesis capítulo 1, versos 24 a 30, nós lemos os versos 26 a 28. Quanto ao sexto dia, fala não somente da criação dos homens e dos animais, mas também da administração das coisas criadas. Normalmente enfatiza-se tão somente a criação do homem, mas esquece-se que Deus também viu com bons olhos entregar-lhe a mordomia das coisas criadas, que é o que nós temos lá em Gênesis capítulo 1, quando há a narrativa do sexto dia, a criação dos homens e dos animais. Não somente a criação dos homens e dos animais foi uma coisa boa aos olhos de Deus, mas também foi uma coisa boa entregar a administração desta criação para o homem, para que o homem pudesse, dentro dos seus domínios, dentro das suas competências que foram delegadas pelo próprio Deus, administrar as coisas criadas. Então, nesse primeiro tópico, o que nós vemos? Nós vemos que a criação também é uma vítima do pecado. Todo mal, toda enfermidade, essa degradação, esse impacto negativo que nós enfrentamos no nosso ambiente, sabe? Toda essa ameaça também quanto ao nosso futuro, recursos naturais, esgotamento de recursos naturais, todo esse problema climático, tudo isso reflete também uma consequência do pecado, do distanciamento de Deus, porque o Senhor é vida, o Senhor é luz. Nele não há treva nenhuma, nele só há luz, nele só há vida. Uma vez que o homem, na sua liberdade, agiu contrariamente a Deus, infelizmente ele também afeta as coisas que estavam sob a sua administração e sob a sua gestão. Então, o que nós observamos pela Bíblia, entendemos pela palavra de Deus, que a criação é uma vítima também do pecado do homem. E tudo que o homem enfrenta, tudo que nós temos enfrentado, toda a criação, o meio ambiente, todas essas coisas, também têm sido afetadas de maneira negativa pela morte que o pecado representa. Nesse segundo tópico, as aflições da Igreja de Cristo debaixo do sol. Por isso que o tema da nossa aula é o juízo divino e a Igreja de Cristo. O juízo divino e a Igreja de Cristo. Infelizmente, a Igreja está sujeita a essas ameaças. Ela está sujeita a essas ameaças. E nesse segundo tópico, o que nós podemos entender pela Bíblia é que a Igreja sofre algumas aflições debaixo do sol. Então, as aflições da Igreja de Cristo debaixo do sol, que é o que nós temos em 1 Pedro, capítulo 1, versos 6 a 9. 1 Pedro, capítulo 1, versos 6 a 9. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então, nesse segundo tópico, as aflições da Igreja de Cristo debaixo do sol. 1 Pedro, capítulo 1, versos 6 a 9. Embora seja uma testemunha da salvação eterna, em Cristo Jesus, os justos também sofrem os efeitos da ameaça da pandemia que tem afligido todos os homens.
A Igreja de Cristo não está imune às consequências do pecado que tem trazido juízo ao homem, como os demais elementos da criação, ainda que esteja sob os cuidados amorosos de Deus. Em verdade, toda a criação de Deus, incluindo o homem, padece pela ação do pecado. Então, o que é importante nós entendermos é que a igreja sofre também essa aflição. A igreja também sofre essa ameaça que há hoje debaixo do sol, por conta do pecado, por conta da desobediência, do afastamento de Deus. E, infelizmente, a igreja não deu causa a isso. A igreja não deu causa a isso. Nós que amamos o Senhor não demos causa a isso, porque a nossa vida está escondida com Cristo em Deus, mas também sofremos as consequências do pecado. Então compete a nós pedirmos a Deus sabedoria para que a gente responda biblicamente nesses momentos de aflição, nesses momentos de ameaça. Agora, o que é importantíssimo para a Igreja de Cristo, que nós precisamos entender, é que no que diz respeito a nós, que somos o Senhor, as aflições decorrentes do juízo divino não têm absolutamente nenhuma relação com a salvação dos justos e ou com eventual distanciamento de Deus com sua criação no exercício de sua soberania. Os irmãos entendem? As aflições do presente século, as aflições que a igreja hoje tem sofrido, não têm nenhuma relação com a nossa salvação, nós que somos o Senhor, ou com um eventual distanciamento de Deus com a sua criação no exercício da sua soberania. Como temos falado, o Senhor está no controle de todas as coisas, Ele está no controle da sua criação. Aliás, em nenhum momento o Senhor esteve afastado da sua criação. Em nenhum momento Ele esteve longe da sua criação. Em todos os momentos, Ele tem em suas mãos o domínio e o controle de todas as coisas. Essa pandemia que temos enfrentado, essas ameaças que a Igreja de Cristo tem enfrentado, não tem nenhuma relação com a nossa salvação. Não tem nenhuma relação com a nossa salvação, ou com esse distanciamento do Senhor em relação à sua criação, porque Ele mantém em suas mãos o controle, o domínio, a administração de todas as coisas. Agora, a pergunta que se faz no tempo presente, inclusive por conta dessa pandemia global, é: o justo pode sofrer o que o injusto sofre? Com relação aos sofrimentos dos justos, é correto pensar que decorre da prática do pecado? E como entender a justiça e o amor de Deus? O amor de Deus se seus filhos e seus servos estão sujeitos às mesmas coisas que os injustos? Então nós, de repente, nos deparamos com essa situação. Nós, como servos do Senhor, podemos sofrer como os injustos? Os sofrimentos dos justos decorrem do pecado? E como nós entendemos a justiça e o amor de Deus nesse ambiente? Já que nós interagimos com os injustos e nós, assim como a criação, estamos nesse ambiente de ameaça e padecemos como vítimas desse pecado. Então, com relação ao primeiro ponto, o justo pode sofrer o que o injusto sofre? A Bíblia fala-nos de certas incongruências, incoerências e paradoxos da vida. Nós temos, por exemplo, em Eclesiastes capítulo 2, versos 15 e 16. Olha o que diz Salomão, Eclesiastes capítulo 2, versos 15 e 16. Diz assim: pelo que disse eu comigo, como acontece ao estulto, assim me sucede a mim. Por que, pois, busquei eu mais a sabedoria? Então disse a mim mesmo que também isso era vaidade. Pois tanto do sábio como do estulto a memória não durará para sempre. Pois passados alguns dias tudo cai no esquecimento. Morre o sábio e da mesma sorte o estulto. Ainda em Eclesiastes capítulo 7, versos 15 e 16, diz Salomão, Eclesiastes capítulo 7, versos 15 e 16. Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Então vejam, tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça.
e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Nós temos ainda no capítulo 8, versos 10 e 14. Assim também vi os perversos receberem sepultura e entrarem no repouso, ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade, onde fizeram bem, também isto é vaidade. E verso 14, ainda há outra vaidade sobre a terra, justos a quem sucede segundo as obras dos perversos, e perversos a quem sucede segundo as obras dos justos. Digo também que isto é vaidade. Um texto que os irmãos conhecem, e nós já lemos muitas vezes na igreja, Salmo capítulo 73, verso 1 a 3. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. E versos 12 a 17. Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro coração, e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Então veja que há uma certa incoerência, os paradoxos da vida. Nos paradoxos da vida, às vezes nós vemos injustos que prosperam e justos que têm dificuldades na sua vida. Como nós lemos em Eclesiastes, coisas que aparentemente os justos não poderiam passar, que somente os injustos deveriam passar. E o que nós podemos entender pela palavra de Deus? As circunstâncias da vida dos justos devem ser vistas dentro de um contexto bíblico mais amplo, sobretudo em razão do nome do Senhor Jesus, que marca a sua salvação. Não se pode discutir a segurança da salvação dos justos ou dissociá-la de uma eleição eterna que demonstra o amor de Deus antes de seu nascimento, para que se tenha uma compreensão dos paradoxos e das incongruências da vida, é necessário que os fatos sejam vistos a partir da salvação. Uma vez que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos capítulo 8, verso 28. Numa afirmativa singular de controle, ou de controle singular, Jesus disse que todos os cabelos de seus discípulos estavam contados. Mateus capítulo 10, verso 30. Tal realidade também é retratada no Salmo 139, versos 13 a 18. O que diferencia os justos não é a ausência de sofrimento, mas o sofrimento aos pés do Senhor, por um propósito que excede o livramento da tristeza, já que o coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos insensatos na casa da alegria. Eclesiastes capítulo 7, verso 4. O Senhor nunca nos prometeu uma vida livre de sofrimentos e de tristeza, mas uma vida marcada por seu amor e por seus desígnios, que às vezes excedem nosso entendimento. É por isso que o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então, o que nós entendemos pela palavra de Deus? Que essas incongruências da vida em relação ao justo devem ser analisadas segundo a sua salvação. E a salvação por si não significa ausência de sofrimento, não significa ausência de tristeza, ausência de problemas. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Não tem base bíblica, não tem fundamento bíblico. O que nos diferencia é que nós estamos aos pés do Senhor, seja na alegria, seja na tristeza, seja no sofrimento, seja no momento de paz. Em todos os momentos nós estamos aos pés do Senhor. O que diferencia o justo do injusto é a sua salvação, é a sua vida com Deus. A sua vida com Deus. E às vezes na sua vida com Deus, ele passará
por certos momentos de sofrimento, certos momentos de tristeza. Mas essa tristeza não caracteriza a salvação. Esse sofrimento não caracteriza a salvação. E esse sofrimento não significa que ele é injusto. Significa que a sua vida debaixo do céu, infelizmente, às vezes, o sujeita a momentos de aflição, a momentos de padecimento. E é isso que nós precisamos entender. Por isso que nesses paradoxos da vida, como nós lemos lá em Eclesiastes, em nenhum momento Salomão está querendo aproximar uma coisa da outra, como se os justos fossem iguais aos injustos. Absolutamente. Nós temos na nossa vida a proteção, a bênção de Deus e uma eleição. A segunda pergunta, com relação aos sofrimentos dos justos, é correto pensar que decorre da prática do pecado? É um grande equívoco atribuir todo e qualquer sofrimento dos justos como resultado de pecado. A Bíblia afirma expressamente que nem todo sofrimento e ou enfermidade decorre do pecado, como nos exemplos de Jó, que os irmãos conhecem, o cego de nascença, capítulo 9 de João, versos 1 a 3. Quem pecou, ele ou seus pais? Ninguém pecou. Mas essa circunstância sobreveio para que a glória do Senhor se manifestasse. Além de Lázaro, no capítulo 11 de João, verso 4, e do próprio Paulo, para a igreja da Galácia, que ele fala que a aproximação dele com a igreja da Galácia resultou de uma enfermidade física. Mas esses dois textos eu gostaria de ler com a igreja, em João capítulo 9, versos 1 a 3, eu fiz referência sobre o cego de nascença e depois sobre Lázaro. Olha o que diz a palavra de Deus. Caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença. Estou lendo João, Evangelho de João, capítulo 9, versos 1 a 3. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. E em João capítulo, ainda aqui no Evangelho de João, capítulo 11, verso 4, quando Jesus recebeu a notícia de que Lázaro estava doente, no verso 4 ele afirma: Ao receber a notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Então, o que nós temos? Que todo o sofrimento do justo é correto a gente pensar que decorre do pecado? Não é. Não é. Absolutamente. Há sofrimentos que não têm nenhuma relação com o pecado. Nenhuma relação com o pecado. Enfermidades que não têm absolutamente nenhuma relação com o pecado. No exemplo do próprio Senhor Jesus, que não conheceu o pecado, seu sofrimento e sua morte estavam vinculados a um propósito vicário, expiatório e salvífico. Então, é um grande equívoco nós relacionarmos todo o sofrimento e toda a enfermidade ou todo o mal ao pecado. No que diz respeito aos justos, muitas circunstâncias da nossa vida não têm nenhuma relação. Não tem nenhuma relação com o pecado. Na nossa vida, nós que estamos em Cristo, não tem relação com o pecado, mas são as circunstâncias naturais da vida, porque são as aflições que nós temos debaixo do sol. E por último, a última pergunta que nós fizemos: como entender a justiça e o amor de Deus a seus filhos e seus servos? Como entender a justiça e o amor de Deus se seus filhos e seus servos estão sujeitos às mesmas coisas que os injustos? Todos os acontecimentos da vida aos que os justos estão sujeitos, ainda que lhe tragam certa tristeza, não tem nenhuma relação com os acontecimentos que os injustos vivenciam, ainda que lhes tragam certa alegria. O nosso problema é que nós, às vezes, relacionamos a tristeza por algum sofrimento do justo a uma alegria que o injusto tem, que o ímpio, que o perverso tem. Como se ele só tivesse que ter tristeza e nós só tivéssemos que ter alegria. Fazendo essa relação, nós encontramos esses paradoxos da vida, mas que na verdade não nos aproxima, como nós estamos falando, com os injustos. As Escrituras não ensinam uma espécie de ciência matemática ou exata. Nossa justiça é que se subordina a certos valores terrenos que para nós são inconciliáveis com a justiça de Deus, que é eterna e celestial. Caso haja conflitos, nossos olhos devem voltar-se aos céus, de onde vem o nosso socorro. Ainda que haja uma aparente proximidade entre os fenômenos da vida, em nenhum momento e em nenhuma circunstância
pode-se afirmar que a perspectiva dos justos e dos injustos é idêntica. Presta atenção. Ainda que haja uma aparente proximidade entre os fenômenos da vida, alegrias e tristezas, tristezas e alegrias, em nenhum momento e em nenhuma circunstância pode-se afirmar que a perspectiva dos justos e dos injustos é idêntica. Não obstante as lições realistas de Eclesiastes, os santos é que estão nas mãos do Senhor, o qual lhes dedica todos os cuidados amorosos inerentes a uma eleição eterna, que é o que nós temos em Deuteronômio, capítulo 33, verso 4. Salomão em nenhum momento anulou essa verdade, embora o temor a Deus seja o dever de todo homem, seja justo, seja injusto. A gente fica a impressão, lendo o livro de Eclesiastes, que realmente não tem nenhuma diferença. Mas há diferença e o próprio Salomão afirma isso. Veja, por exemplo, em Eclesiastes capítulo 12, verso 13. Eclesiastes capítulo 12, verso 13. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estutícia. Quanto à luz, traz mais proveito do que as trevas. Capítulo 8, versos 12 a 13. Veja que ele faz uma diferença entre a sabedoria e a estutícia. E no capítulo 8, versos 12 a 13, ainda, olha o que ele afirma: ainda que o pecador faça o mal 100 vezes, e os dias se lhes prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Mas o perverso não irá bem, nem prolongará os seus dias, será como a sombra, visto que não teme diante de Deus. Eu repetirei a leitura. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes, e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Mas o perverso não irá bem, nem prolongará os seus dias, será como a sombra, visto que não teme diante de Deus. Então, esses versículos que nós temos no livro de Eclesiastes resume a diferença entre os justos e os injustos. Nós não podemos esquecer que a nossa vida está nas mãos do Senhor. A nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Diz Paulo à igreja de Colossos: a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Os sofrimentos que nós temos padecido, especialmente nesse momento de pandemia, não nos aproxima dos justos, dos injustos. Pelo contrário, nós não temos absolutamente nada a ver com esse sofrimento que eles têm. O sofrimento que nós temos por conta desses períodos de isolamento, períodos de ameaça, de reclusão social, todos esses nossos sofrimentos nós estamos vivenciando aos pés do Senhor, que é uma coisa absolutamente diferente. Portanto, não faça nenhuma relação com, às vezes, alguma tristeza que o injusto tem com a alegria do ímpio, a alegria do perverso. Ainda, como Salomão diz aqui em Eclesiastes, ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Então que fique essa lição para nós, fique essa lição para toda a igreja. Nós temos a responsabilidade, nesses períodos tão difíceis que temos passado, e não obstante todos esses juízos que temos enfrentado na nossa geração, fica a certeza para nós que somos o Senhor, que nada se compara com a glória que em nós há de ser revelada, que nós estamos passando todas essas dificuldades, todos esses períodos de tristeza aos pés do Senhor. E ainda que venhamos a sofrer, ainda que venhamos a padecer, tudo isso não tem absolutamente nenhuma relação com esse juízo, com essas coisas. Porque tudo em nossa vida, seja alegria, seja tristeza, é um testemunho da salvação, é um testemunho da vida em Cristo Jesus. Então vamos orar a Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós glorificamos e exaltamos o Teu nome. Ajuda-nos, Pai, permaneça conosco, abençoa a Tua igreja, Pai, renova a Tua igreja, livra a Tua igreja, Senhor, livra a vida dos nossos irmãos, Pai. Dá-nos poder, Senhor, para testemunharmos o Teu nome de maneira perfeita, vitoriosa, triunfante e gloriosa, Senhor. Livra, Senhor, do mal, livra a Tua igreja dessa enfermidade, livra a Tua igreja, Senhor, dessa doença, Pai. Tem misericórdia, livra a nossa vida, Senhor, dá-nos a Tua bênção e que o Teu nome seja exaltado na nossa vida nesses períodos de grandes dificuldades. Assim nós oramos e Te agradecemos no nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos,
Deus abençoe a nossa igreja, abençoe as famílias da nossa igreja. Continuemos em oração, que o Senhor seja bendito e exaltado em todos os momentos da nossa vida. Um beijo a todos, irmãos.